O Boicast é um podcast DBO Play com patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renato Vilela, repórter da revista DBO e produtor de conteúdo. E vamos dar início ao nosso 5º episódio do Boicast. No programa de hoje, eu tenho o prazer em receber Paulo Pruman, que é vice-presidente da Cooperativa de Carnes Maria Macia. Além disso, o Paulo é veterinário, consultor e professor, como você terá a oportunidade de perceber pela didática e pela clareza em expor as suas opiniões. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Renato, muito obrigado. Eu fico extremamente feliz aqui de estar com você nesse espaço. Aproveito para parabenizá-lo pela iniciativa. Você sabe o carinho que nós temos pela sua figura, pela DBO como um todo, né? Lembro da Maristela, Ariosto. Então, muito obrigado. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Sabe que o carinho é recíproco. Paulo, eu quero começar essa entrevista com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta, assim, espinhosa, né? O que está sendo mais difícil nesse ano de 2023? O produtor enfrentar o ciclo de baixa dos preços da pecuária ou a vida do torcedor nas arquibancadas do Couto Pereira, lá no bairro do Alto da Glória, em Curitiba? Me fala, Paulo. Renato, essa tua pergunta na largada, ela é sensacional, hein? Ela, olha, você me pegou de surpresa. Como um exímio torcedor coxa branca. Eu acho que para o torcedor do Curitiba, o coxa branca, é melhor a gente nem entrar nesse assunto, ele se sente melhor, sabe? Quando nós não falamos em futebol, e aí nós vamos para a pecuária, porque lá a situação está complicada, viu? Mas eu vou dizer que um comparativo muito bom, eu diria que o coxa branca hoje sofre mais que o pecuarista, viu, Renato? Porque o pecuarista está olhando para frente e ele está vendo uma solução nos próximos anos. O torcedor do coxa não. Mas eu espero que venham melhores anos aí para o torcedor coxa branca. Esperamos. Paulo, deixa eu te falar, em 2012, né? Não sei se você se lembra, quando a gente fez uma matéria para apresentar para os leitores da DBO a Maria Macia, a gente falou ali, contou um pouco da história da cooperativa, e eu queria que você contasse um pouco, resgatasse para quem está nos ouvindo agora, um pouco dessa história. Como é que essa cooperativa foi criada? O que motivou um grupo de produtores, de pecuaristas a se juntar, isso não é muito comum na pecuária, para formar uma cooperativa de carne? Legal, Renato, maravilha. O início de tudo se deu lá em 2004, aproximadamente, 2004, e surgiu em função de, sendo bem sincero, de um sentimento assim até de indignação por parte do produtor. Por quê? Naquela época o produtor que estava produzindo um animal de qualidade superior, quando ele ia vender, ele vendia pelo preço de mercado normal, sem nenhum plus, e essa carne era exportada. Então, quando ele iria comprar a carne para sua família, ele não comprava a carne dele já tinha ido embora, ele comprava o boi comum, o animal, muitas vezes um descarte de gado de leite, um animal de idade avançada, enfim. Então isso criou nesses produtores um sentimento de indignação, falando, mas isso não é justo. E ali começou tudo. Então em 2004, 4 produtores se uniram aqui, começaram a ver que realmente estavam produzindo acima da média e começaram então a atender pequenos mercados da região. Então o pontapé inicial, lá em 2004, 2005, foi esse. À medida que o mercado foi gostando do produto que eles estavam fornecendo, esse grupo então foi ganhando consistência a tal ponto que em 2008, Renato, tornou-se uma cooperativa. Nós sabemos que o estado do Paraná, ele é muito conhecido pelas cooperativas, é um estado que tem o cooperativismo no seu DNA, né? Até eu lembro aqui, fazendo um adendo, das 16 maiores cooperativas agropecuárias do Brasil, 10 estão no Paraná. Esse número foi 9, 10 ou 11, 10 estão no Paraná. Então você veja como o paranaense
ele adere ao cooperativismo. Então, nós tornamos uma cooperativa em 2008, e de lá para cá, então, ela vem crescendo, novos produtores entrando, passou por momentos difíceis, como esse ano agora, mesmo que você, na sua primeira pergunta, já nos trouxe, né, da dificuldade do ano de 22, 23, principalmente 23, mas hoje ela está muito bem consolidada, né, depois de todos esses anos, todas essas experiências, eu diria que ela está muito madura hoje, né, então, basicamente, a origem foi essa indignação do produtor. Paulo, e assim, a gente está muito habituado, né, com as cooperativas agrícolas, que a gente tem exemplos aí espalhadas pelo país todo, né? O Paraná, ele, na verdade, assim, é um estado que confirma um pouco uma exceção, porque a gente não vê muito cooperativa de pecuarista, né? A gente vê muito cooperativa agrícola, mas de pecuarista a gente vê muito pouco, né? Você acha que aquilo que você mencionou do Estado ter essa vocação já para o cooperativismo, isso de alguma forma estimulou esses produtores na criação da Maria Macia? E eu queria que você comentasse também os perrengues assim, no início, assim, o que foi de difícil quando vocês começaram, né? Quando o pessoal começou? Bom, eu vou só fazer um gancho da segunda pergunta sua. O podcast vai o quê? Umas 5, 6 horas de podcast? É só para a segunda etapa, viu? Só para os perrengues, viu, Renato? Nós estamos na primeira temporada, mas a intenção é que a gente faça mais, viu? Então, mas por favor, eu quero que você comente os perrengues. Só para você ver, mas assim, eu diria totalmente a tua primeira pergunta que sim. Então, aqui no Paraná, nós temos essa cultura e vários cooperados da Maria Macia também são cooperados em outras cooperativas. Isso é muito comum. Eu resgato uma conversa que eu tive com um produtor do Mato Grosso, que ele dizia que quando você falava em cooperativa, pegava muito mal lá. É uma cooperativa, todo mundo vai quebrar, complicado, né? Lógico, eu sei que isso não é a regra, mas isso é um sentimento de boa parte dos produtores. E aqui no Paraná, muito menos. Aqui no Paraná, eu vou dizer pela experiência nossa, pega bem você estar inserido numa cooperativa, né? Então, interessante isso. Então, concordo totalmente essa inserção no Paraná, que faz bem, né, nesse caso, para o paranaense. E a segunda questão dos perrengues, Renato, muitos. Eu costumo dizer, quando produtores nos procuram, pensando em abrir uma cooperativa em algum estado, nós tentamos passar a nossa experiência e da forma mais real possível. E eu brinco que não é querer assustar, é querer ser realista, né? Eu digo muito assim, é muito difícil você fazer uma cooperativa de carne bovina, vai te exigir muito suor, muito tempo, só que depois de implantada, o resultado é muito bom. Então eu diria assim, vai te custar, mas vai valer a pena. Importante isso, né? Vai te custar, mas vai valer a pena. Então nós passamos diversos perrengues, como o comprador não conhecer o nosso produto, o comprador comparar o nosso produto com carne, vamos dizer assim, commodity, e aí só preço. E isso é uma das primeiras questões que nós trazemos, Renato. Ou você tem um produto de fato diferente, ou não adianta entrar para competir com os grandes, né? Então você tem que realmente produzir algo diferente, algo que a sua clientela vai querer pagar um pouco a mais, né? Então isso é fundamental. Então, até o teu cliente te conhecer a idoneidade dos produtores, ver que não eram aventureiros, isso leva um tempo. E aí é interessante que muitos clientes, nós temos clientes de mais de 10 anos, né, conosco, e hoje as relações são bem mais leves, vou dizer, mesmo com toda a flutuação semanal dos preços e tendências, consumo, hoje é uma relação muito mais leve, né? Então, desde você... isso eu estou falando, Renato, só dos teus compradores, né? Mas eu não falei dos seus cooperados. Como é que é a tua relação cooperativa-cooperado? Muitas vezes, no início, tinha desconfiança, né? Será que o rendimento de carcaça foi aquele? Será que essa classificação aqui foi a adequada? E isso é muito interessante, que depois desses quase 20 anos aí, não de cooperativa, mas de aliança mercadológica, nós sentimos pouco. Hoje eu vejo que os produtores confiam muito na cooperativa, entendem a cooperativa, sabem que a cooperativa é feita por
produtores, como eles, né, que estamos à frente, mas que temos as mesmas dores, né, e os mesmos interesses. Então, esse também foi um perrengue grande da relação, até você convencer bem o seu cooperado. Então, na verdade, Renato, nós que estamos na cooperativa, nós estamos aí num fogo cruzado, vou brincar. Você tem a tua relação cooperativa cooperado, tua relação cooperativa cliente final, né? Então, isso é um dos desdobramentos aí de você implantar uma cooperativa de carne hoje no Brasil. Paulo, me fala uma coisa, vocês começaram lá atrás, 2004, com apenas 4 produtores. Atualiza um pouco os números. Quantos produtores fazem parte hoje da Maria Macia? Qual que é o tamanho do rebanho ali? Perfeito. Hoje, Renato, nós temos aproximadamente 170 cooperados, aproximadamente. Mas é importante frisarmos que alguns grupos têm o pai, o filho, o outro filho, e então, na verdade, não seriam, são 3 cooperados, mas é uma fazenda, vou dizer, né? Então, se nós tirarmos essa questão familiar, nós viríamos aí para 90 atuantes, certo? Hoje, desses 90 atuantes, nós temos um rebanho aproximado de mamando a caducando de um pouco mais de 200 mil animais, né? No total das operações. Estão todos no Paraná, Paulo? Os cooperados, Renato, só no Paraná. Hoje a Maria Macia acaba atendendo o estado de São Paulo com venda de carne, então é estado do Paraná e São Paulo com venda, mas os cooperados estão sediados no Paraná. Paulo, me fala uma coisa, assim, a Maria Macia é conhecida a marca pela excelência da qualidade do produto. Esse boi que é entregue para a cooperativa, ele tem as suas especificações. Estou falando aqui de idade, de peso. Queria que você comentasse um pouco quais são as especificações, idade, peso, cobertura de gordura, né? O que precisa para poder entregar esse animal para a cooperativa? Isso é interessante até para quem ouve esse relato pela primeira vez, que nós tínhamos que partir de algum início em termos de classificação de carcaça. E o que nós fazíamos, Renato, em 2004, 2005, é bem diferente do que nós fazemos em 2023. E quem foi o responsável por essas alterações não foi o nosso corpo técnico, foi o nosso cliente. Então, muitas vezes, o produtor falava, poxa, mas tem que entregar um animal tão bem acabado assim? Aí nós falávamos, o cliente exige uma carcaça mais bem acabada. O cliente quer mais gordura, ele vai pagar mais se você produzir. Então, quem foi nos moldando, Renato, foi de fato o nosso cliente, né? Então, não foi da técnica para... Não. É do final para dentro da propriedade. Na verdade, vocês foram calibrando esse animal de acordo com essa exigência desse consumidor, né? Exatamente. Então, veja, hoje, isso é muito legal, a gente olhar para trás e relembrar, né? Então, vamos começar assim, raça. Hoje nós temos o Nelore e suas cruzas. Então, eu faço um adendo aqui que é impressionante o que a raça Nelore nos entrega hoje, né? A raça Nelore é uma prova do que o bom trabalho de seleção, aliado a manejo nutrição, faz. É impressionante os números do Nelore de 2023, é impressionante. Então, lá atrás, em 2004, houve reuniões para só ter cruzado. Só que nós não teríamos volume, então nós fomos para o Nelore. Então nós aprendemos nesse período que o Nelore tinha condições plenas de fornecer uma carne que atenderia um público mais exigente. E hoje, em 2023, está mais fácil de ver isso, né, Renato? Hoje está mais fácil, estou falando 2004, 2005. Então, em termos de genética, nós aceitamos o Nelore e todas as suas cruzas, lógico. Hoje, do perfil dos nossos cooperados, a maior parte acaba trabalhando com cruzamento Angus-Nelore. Então, hoje, aí, vou dizer um número aproximado, 65% do que nós abatemos vem de cruzamentos entre Angus e Nelore, certo? Então, isso nós temos como... nós não aceitamos animais com origem leiteira. O mestiço, esse não entra daí, principalmente por questões de carcaça, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, idade. Ponto fundamental, idade. Nós aceitamos animais de, no máximo, 2 dentes. 2 dentes. Então, daí já é um crivo um pouco mais forte aí
para alguns produtores. Terceiro, e não menos importante, talvez aí o mais importante é gordura. Dois dentes são até 24 meses. Vai oscilar. O que a gente também vai aprendendo, né, Renato? Porque é a forma que a gente tem de controlar. Mas animais que são provenientes do próprio cooperado, nascido lá, a gente consegue ver que flutua um pouco, né? Chega a sair animais de 28 meses, mas são 2 dentes ainda, né? Mas assim, para padronizar e ficar visual, nós travamos nos 2 dentes. Questão da gordura, Renato, isso é fundamental porque, lógico, custa alto você depositar gordura. O animal perde eficiência, nós sabemos disso. Só que, de fato, o mercado quer. Então, nós fomos aprendendo, nós seguimos a classificação, aquela classificação do mediano, que seria de 3 milímetros de gordura a 6. Só que, veja, eu gosto de frisar isso, Renato, você veja, você pode estar entregando o animal mediano, e eu também. Só que o teu é 3 milímetros, o meu é 6. Ambos são medianos, mas você veja a diferença maluca. Eu tenho o dobro de gordura subcutânea do que o seu, né? Então, o que nós fizemos? Nós fracionamos o mediano. Então, nós temos o mediano menos, que é o próximo de 3, 3,5 milímetros. Esse nós não queremos, esse não é aceito na cooperativa. Você tem um mediano, você tem o M menos, o mediano, o M, que seria ao redor de 4, 4,5 milímetros, mais ou menos, e você tem o mediano mais, que aí ele já cai de 5, 5,5 até 6 milímetros de gordura. Então, esse fracionamento nos ajudou muito, porque nós conhecemos o nosso mercado hoje aqui prefere um animal M+. Isso é interessante, né? Mas também é interessante frisar isso, Renato. Depende muito do seu cliente. Nós estamos falando dentro do Paraná tem clientes do M+, que quer aqueles 6 milímetros de gordura, mas tem o cliente do 4,5 milímetros de gordura, de 4 milímetros de gordura. Você tem, que é o M. Então é importante você saber lidar com o seu cliente na entrega do produto final. Então, gordura é um tema muito importante e não dá para cravar vocês estão certos ou vocês estão errados. Depende de onde você está, né? Então, o uniforme, que daí passaria dos 6 milímetros, é um animal que nós não queremos, né? Lógico, às vezes pode escapar um ou outro animal uniforme, mas nós já conversamos com o produtor para que ele evite, que custa mais caro para ele evite esse animal, porque depois o nosso cliente vai acabar reclamando de muita perda no toalete desses animais. Então isso aqui também é importante já, Renato, e você vai me driblando, vai me cercando se eu avançar muito, mas nós não estamos no gourmet, né? Isso é importante. Algumas vezes, poxa, a carne da Maria Macia e tal. Não, não é a carne gourmet com aquela abundância de marmoreio. Não, não é isso. É a carne premium mesmo. Aí é a carne que você vai desde a carne de segunda a segunda, vou brincar, aquela carne que você usa no meio de semana e você usa também no churrasco, mas não tem aquela abundância de marmoreio. Então, isso é importante nós trazermos, porque às vezes algum consumidor pode querer algo mais de marmoreio, daí não é o nosso objetivo, né? Aí sim, são linhas mais específicas, nichos que vão trabalhar animais com outra genética e com mais tempo de coxo, por exemplo. Então, voltando, a gente falou da raça, da idade, da gordura, e agora eu falo do peso, que é outro item de classificação nossa. O peso, Renato, isso é sensacional, viu? O peso nas fêmeas, nós temos um peso mínimo de 400 quilos, mas não tem peso máximo. Por quê? Porque o produtor pode fazer aí uma fêmea de 18 arrobas que tem mercado. E o que é legal? Nós mas aí não despadroniza os... Perdão, Paulo, mas aí não despadroniza os cortes? É muito legal, Renato. Isso é muito legal. O que acontece? Você vai vendo uma tendência. Então, nós temos um leque um pouco aberto, mas nós já não temos mais a novilha de 400 quilos. Ela está até lá, ela é permitida, mas não tem mais, porque o produtor, de lá para cá, ele viu que vale a pena esticar o couro. Ele viu que se ele faz a conta, ele fala, caramba, eu entregar uma novilha de 400, eu estou deixando de... Eu paguei, eu comprei ela com 200, estou pondo 200 quilos. Eu não estou diluindo o ágio. Então ele não quer fazer isso, ele quer abater a novilha de 500. Esses dias saiu novilha, 0 dente, 600 quilos. Então, essa evolução do sistema de produção é algo sensacional, é extraordinária. Então, a fêmea, nós colocamos um mínimo, mas que se eu buscar lá nos abates, é difícil lembrar alguém que está próximo de 420, não, é bem mais alto o peso dessa fêmea. E aí que eu trago nisso, Renato, o macho.
Porque se a fêmea obedece esse raciocínio de esticar o couro, você já está imaginando o que acontece com o macho. O macho explodiu. Então nós tivemos abates de Nelore com 750 quilos de peso vivo com 0 dente. Se eu não... Renato, sendo muito sincero, olha, não imaginava ver um negócio desse, né? É verdade. Porque, lógico, não estou falando de um touro de central, de alguém que cuida. Não, uma FIV. Não. Animal comercial Mesmo. Lógico, de IATF. A IATF, todos os méritos para a IATF. Trouxe animais sensacionais. Mas, assim, o que nós tivemos que fazer, Renato? Nós estávamos com colaboradores com dificuldade de fazer o transporte dessas carcaças pelo peso delas. Imagina, a estrutura do caminhão começa a ter dificuldade com peças tão grandes. Então, nós pusemos um freio nos machos. Então, os machos vão de 480, que hoje não tem praticamente ninguém abatendo próximo a 480, mas vai até 680. Aí sim. Aí, quando você vê a curva de distribuição, ela está mais deslocada para o próximo de 600 quilos, né? 580, muitos produtores entregando com 580, 600. Mas aí tem os indivíduos. E tem indivíduos que podem passar de 700. Então, nós pusemos essa trava, Renato, em 680, como peso máximo, certo? Para não também nos trazer problema de logística e também com o nosso... Pois é, você veja, nós tivemos que levar essa informação para o nosso cliente, porque quando chegava um animal de 24 arroba, zero, que a gente falava que era 0 dente, eu não acreditava. Não acreditava, ele falava, isso aqui tem que ser um boi de 4 anos para ter um peso desse. Só que ele entende da coisa, via ossificação ali, cartilagem, fala, pô, mas realmente é pesado, mas se compara a um animal jovem, então você tinha que educar o seu comprador, e muitas vezes o ideal, Renato, é você levar para a fazenda o teu comprador. É pegar o açougueiro lá na cidade grande e levar para a fazenda, para ele entender um pouco o que você está fazendo. Isso faz um bem tremendo. Então, essa questão do peso, eu perdi um pouquinho mais de tempo nisso, mas porque foi uma grande mudança para nós, o que evoluiu a pecuária dentro da porteira e o que nós estamos agora tendo que cercar para não estourar lá na frente também para o nosso cliente. Então, esses são os critérios. Assim, e o último, a questão do sexo, nós temos fêmeas e machos inteiros ou castrados. Nós não exigimos a castração. E, em função disso, hoje, os 100% dos nossos cooperados, praticamente 100% inteiros, animais inteiros. E aí a gente entra naquela outra questão também, polêmica, né? De como é que faz qualidade de carne com animais inteiros. E isso é uma dúvida que nós tínhamos desde 2004, né? Porque quando você faz a conta, castrar o animal, ele perde muito em eficiência. Então, você teria que receber um preço de arroba muito mais elevado para pagar essa conta, né? E isso não acontece. Então, nós precisamos saber se o inteiro mais eficiente dentro da fazenda seria bem recebido pelo produtor, pelo comprador. E quando você leva esse inteiro para o confinamento, que ele tem que passar para o confinamento, senão ele não põe gordura, você faz esse animal depositar aquela gordura que teu cliente quer, Renato, eu digo para você que nós não temos reclamações por ser inteiro. Zero. A gente pega um histórico bom, um N grande de abates, nós não temos o DFD, né, a carne escura, dura, seca. Não tem isso. Eu acredito muito nessa questão do manejo, animais dóceis, confinados, bem acabados, isso tudo leva ao animal inteiro não ter problema de aceitação. Então, desculpe prolongar um pouco, Renato, mas esses seriam nossos padrões hoje. Não, é importante para o pessoal entender. E, Paulo, lembra quando a gente fez a reportagem, né, que você dizia assim, um ponto nevrálgico era ali definir a escala de abate, porque não pode faltar, você precisa ter uma regularidade, não só uma qualidade desse produto, mas uma regularidade nos seus pontos de venda, né? Como é que está isso? Vocês abatem quanto por mês? Como é que está essa questão? Renato, esse talvez realmente é um dos pontos que, quando nós vamos falar com produtores que querem partir para o cooperativismo, esse pula, esse ponto que você traz pula. Por quê? Porque ele vai estar ali no limite entre o êxito e o fracasso. Forte assim, né? Porque nós temos que lembrar que o teu cliente, ele quer aquela picanha naquele padrão de janeiro a janeiro. Então não adianta dizer que nós entregamos a melhor picanha do Brasil de agosto. Não.
Você não vai convencer o seu cliente disso. Então, isso nos trouxe um problema grave, porque você sabe que muita gente vai seguir um sistema de produção onde o confinamento é no período seco, aqui para nós, no sul, período de inverno. E como é que fica eu começar a pegar os animais agora em outubro, novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro, animais do confinamento, bombados, extraordinários, mas como é que fica janeiro? Como é que fica a tua grade de abate? Então nós fomos conversando com os produtores, e os produtores foram vendo que para o sistema de produção deles era importante abater o ano inteiro, para o sistema de produção deles. Isso é importante nós trazermos já também, né, Renato, que são produtores que estão numa exigência maior, eles estão numa região de terras caras, competindo com soja de altíssima produção, apesar que hoje, 2023, o Brasil está virando isso, né? A competição, o sarrafo está mais alto, né? Isso é salutar. Só que aqui isso acontece há mais tempo, né? Terras caras. Então ele necessariamente ele tem que ser um pecuarista bem acima da média. Então ele percebeu que ele precisava abater o ano inteiro para o sistema dele, para o giro dele. E isso ajudou muito a cooperativa, demais. Então, quando hoje entra um produtor aqui, um cooperado, ou possível cooperado, que ele fala, olha, eu consigo participar bem dos abates de vocês, vou entregar o melhor animal do mundo, agosto, setembro, outubro, novembro. A gente não consegue, Renato. Não consegue grade para ele. Porque se ele entrar nesses meses, alguém vai ter que sair. E quem que sai? Sai aquele que está contribuindo o ano inteiro. Então, não dá. Então, esse é um ponto fundamental. Antes de estabelecer uma cooperativa, você tem que arrumar a casa. E a casa necessariamente vai ter que estar arrumada para abates mensais, e aí dentro de cada agropecuária, alguns com abates semanais. Isso para a cooperativa é extraordinário. Então, assim que nós fomos resolvendo, sabe, Renato? Aí entra a parte técnica pesada, para você conseguir, de fato, produzir esse animal o ano inteiro. O ano inteiro, com qualidade. Paulo, eu lembro quando a gente fez a reportagem, o perfil do cooperado, né, da Maria Macia, era muito aquele produtor ali, né, muitos ali compravam um bezerro, recriavam a pasto e depois terminavam ali numa dieta de alto grão para justamente depositar a gordura. Mudou um pouco o perfil desse cooperado ao longo desses anos? É muito, muito, muito importante isso, Renato. Gosto muito dessa sua pergunta, porque ela abrange o que nós passamos na cooperativa e ela abrange essa tendência da evolução da pecuária, que é assustadora a evolução dela, né? Bem como você disse, os nossos cooperados no início basicamente recriavam e terminavam. Basicamente é isso que você disse. Mas aí vieram os ciclos nesse período todo. E o que nos traumatizou demais, foi o ágio do bezerro. E isso, quando nós experimentamos ágio acima de 50%, Renato, aqui no Paraná, aí acabou a brincadeira, sabe? Acabou a graça, vou dizer assim. Você estava trocando figurinha, você vendia um boi gordo, comprava 1,6, imagina. Isso aconteceu ali em 2020, mais ou menos? 2020. Lógico, já havia, isso é bom falar, que já havia, alguns produtores já queriam produzir o próprio bezerro. Por quê? Porque eles comparavam, no final das contas, que o bezerro que ele fazia acabava sendo o melhor animal da fazenda. E para ele comprar um animal tão bom quanto o que ele fazia, era o animal mais caro que ele comprava. Então, pera lá, estou conseguindo fazer o meu melhor animal num custo bem menor do que eu sair às compras. Então, ele já tinha esse sentimento, Renato. Chegou 2020, foi um empurrão, falou, ô, meu amigo, tem que tirar o pé do chão. Você vai ter que fazer pelo menos parte dos bezerros que você precisa. E isso nós vimos, Renato, vimos em várias agropecuárias aqui do Paraná, que começaram a ir para o ciclo completo. Pelo menos parcial, né? Aquilo que produz dentro de casa fica em casa, além disso, ele ainda compra um pouco mais fora. E eu vejo isso, Renato, com bons olhos, muito bons olhos, porque nós brincávamos lá atrás. O pulo do gato da intensificação é você fazer comida dentro de casa. Regra número 1. Faça comida dentro de casa. Tente ser o mais autossuficiente possível. Regra número 2. Se você puder fazer pelo menos parte dos seus animais dentro de casa, você está lá na frente. Então, isso aconteceu, Renato, nesses anos todos para cá. Hoje nós vemos uma movimentação grande do ciclo completo dentro da cooperativa, o que nós comemoramos por o produtor estar dominando realmente 100% do sistema de produção dele e dos animais que eles vão entregar.
Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e volta na sequência para continuar esse bate-papo com Paulo Pruman, que é vice-presidente da Maria Macia. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável. Estamos de volta com Paulo Pruman, vice-presidente da Maria Macia. Paulo, no início da nossa conversa, né, a gente falou um pouquinho ali do ciclo pecuário. E eu queria voltar nesse assunto para te perguntar, 2023 foi um ano difícil, né? Arroba lá embaixo. Como é que ficou a questão ali dos preços pagos para o produtor dentro da cooperativa? É realmente ano muito difícil, muito delicado. Você tinha quase que um luto dos produtores, da questão política, país. Então, juntou tudo nisso e com o ciclo de queda. A cooperativa, interessante, ela é o naviozão mesmo para fazer a manobra. Né? Então, ela não tem aquele eletrocardiograma nos valores. Caiu R$ 15. Não, isso não existe. Ela vai se ajustando lentamente. Então, para o produtor, isso é muito bom, porque é muito confiável. É muito confiável. Você veja, a semana, quando sobe ou quando cai muito, nós estamos falando de R$ 2 na semana. Então, não existe R$ 20, R$ 25. Eu agendei, agora é R$ 25 a menos. Não, isso não existe. Então, dentro desse momento, a cooperativa ela tem clientes bem estabelecidos. Então, ela conseguiu manter valores de venda próximos do que ela estava. Foi caindo lentamente, mas assim, sem descolar tanto. E ela, a cooperativa, ela de fato ela repassa o seu cooperado. Então nós chegamos a operar determinado momento desse ano de 2023, naquelas quedas absurdas que tivemos, com quase R$ 50 a mais na arroba. R$ 50 a mais, Paulo? Um absurdo, absurdo. Então por quê? Porque a cooperativa ela consegue segurar no momento desse. Então essa é uma grande vantagem. Assim, eu preciso dizer isso no momento de baixa, Renato, como também no momento de alta, quando nós experimentamos aquela arroba de 335, aquela explosão, 340, exato. Ela também não faz loucura. Então teve cooperado na época que fala, poxa, já tem gente pagando 335, vocês estão com 325. É o que nós podemos pagar. Se tem alguém com uma negociação mais favorável, a cooperativa não consegue isso. Então, os produtores também, né, Renato, nada como o tempo. Eles conseguem ver que, durante todos esses anos, em momentos de crise, de baixa, a cooperativa consegue segurar. E segura mesmo. Ela segura mesmo. Então, tanto é que, nesses momentos, você precisa ver a procura de novos produtores querendo entrar porque veem que a diferença é muito grande e negociações ruins com frigorífico maiores, né? Então, num momento de crise, valoriza-se demais. Aí, lógico, quando está tudo bem, 315, 330, aí está tudo certo, né? Então, aquele cooperado que já está conosco há mais tempo, ele sabe disso. Ele sabe que quando a arroba voltar, e vai voltar 315, 350, vai daqui a alguns anos, ele sabe que ele não se entusiasma, porque ele sabe que na cooperativa é algo justo, é algo que é possível de ser pago, tanto na alta quanto na baixa. Então, eu diria assim que em 2023, na crise, Renato, a gente passou bem dentro do possível e nós vemos muito isso pela satisfação dos cooperados nossos. Isso que é importante. A gente via que eles estavam, mesmo com um valor muito abaixo do que eles gostariam, eles estavam sendo tratados de uma maneira diferente aqui dentro. Queria fazer até uma observação, né, Paulo, que você estava comentando sobre isso. É assim, né, no momento de baixa, de dificuldade, de arroba lá na lona, né, lá embaixo, assim, de mãos dadas, né?
Aí, mas também quando vai para um momento de alta e estoura, como você mencionou, 335, 340, também continua de mãos dadas, né? Quer dizer, não vai para o vale, mas também não vai para o pico, né? Acho que isso é uma coisa importante também de pontuar e do cooperado entender, né? Quando nós recebemos novos cooperados, nós temos um slide, Renato, que é o altar, é o noivo e a noiva, né? E nós falamos, ó, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, principalmente na pobreza e na riqueza. E o que é legal? E aí eu sou muito franco, muito honesto a dizer que não são todos os produtores que vão ter o perfil cooperativista. E tá tudo bem, né? Cada um sabe onde aperta o seu sapato, tá tudo certo, né? Então tem produtor que, de fato, quando deu aquela alavancada, ele não aceitava vender na cooperativa R$ 2 a menos. Tá tudo certo. E esse não deu, e ele saiu da cooperativa. Só que agora ele está vendo uma diferença gigantesca na queda, né? Então, eu entendo, tem aquele perfil imediatista. Tá tudo bem, né? Felizmente que hoje nós fomos construindo, Renato, produtores que acreditam que de fato estão hoje na riqueza e na pobreza, viu? Então isso é muito legal. Os anos construíram esse perfil, né? Tá certo, e 2023 está sendo bem desafiador nesse sentido. Paulo, além da verticalização da produção, né, de agregar valor a uma carne de qualidade, essa parceria, a cooperativa, ela oferece outros benefícios. Vou dar aqui alguns exemplos que eu lembro que vocês acho que começaram a fazer, mas não sei como é que está hoje. Por exemplo, compra de insumos, compra de medicamentos, assistência técnica. E isso tudo, os cooperados eles também têm benefícios? Sim, continua, Renato, da tua vinda para cá, continua mais forte. Nós aprimoramos esse segmento, porque nós vimos que era uma grande oportunidade também de melhorar custo de produção dentro das propriedades, de melhorar sistema de produção com tecnologia. Então, aprimoramos hoje o portfólio é enorme hoje, nós temos produtos diversos aqui, a cooperativa de fato começou a ficar conhecida regionalmente perante os fornecedores, nós temos um volume bom, então nós vamos desde sêmen, lona para silo, mineral, medicamentos como você lembrou, cerca elétrica, nossa, hoje sementes, então o leque abriu bastante, nós temos boas parcerias com as empresas também, empresas diversas, e o produtor, ele consegue aí na maioria esmagadora das vezes, fazer melhores negócios dentro da cooperativa do que ele sair cotando fora, né? Então, isso continua. E a parte técnica também continua. Nós temos um corpo técnico aí com 5 ou 6 profissionais hoje que ficam à disposição, visitam as propriedades, estão realmente aptos a ajudar planejamentos, a tirar dúvidas. Então, nesses dois, a gente fala 2 pilares, né? Seriam 3 pilares, o pilar dos abates, que muitas vezes o produtor só acha que a cooperativa é só isso, e não é, ela não é um frigorífico. Então, tem o pilar do abate, mas tem o pilar das compras em conjunto, que é sensacional, e o pilar do conhecimento, que talvez seja até superior aos demais pilares que você vai conseguir melhorar o seu negócio dentro da porteira. Porque impacta diretamente no teu sistema de produção, né? Exatamente. Paulo, queria que você comentasse um outro ponto que eu acho que é importante, cada vez mais importante na produção pecuária, que é a questão da segurança alimentar, né? A cooperativa ela vai ali comprar insumos, eu imagino, de muitos fornecedores. Como é que vocês fazem para fazer o controle dessa matéria-prima? E um outro ponto importantíssimo também, quando a gente pensa na questão sanitária, por exemplo, a questão dos períodos de carência, orientar esses produtores, enfim, esses temas que estão relacionados à segurança alimentar, que a gente vê que são cada vez mais importantes dentro do sistema de produção. Sem dúvida nenhuma. Então, quando nós montamos um cronograma sanitário, a cooperativa acaba tendo um programa sanitário amplo e ela repassa para os produtores e pode montar em conjunto, cada um tem a liberdade de montar o seu. Mas nós sempre, Renato, tentamos introduzir produtos que tenham comprovação científica. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos hoje empresas excepcionais no Brasil de sanidade, para dar esse exemplo, várias.
E por que você opta por uma ou outra vacina? Por que você opta por um ou outro vermífugo? Então, nós somos muito criteriosos na escolha desses produtos em função de comprovações científicas. As empresas sabem disso. Então, quando elas já vêm nos mostrar algo novo, elas já vêm com as referências, né? Então, para nós, olha, muito difícil nós mudarmos algo sem comprovação. Assim, eu falo muito difícil para não dizer impossível, sabe, Renato? Tem que ter essa comprovação hoje, porque nós somos cobrados pelo produtor. O produtor vai dizer, por que você está me indicando esse produto? A gente fala, por causa desse trabalho, desse trabalho. Ah, legal, poxa, perfeito. Isso já me dá uma segurança. Então, a cooperativa tem como praxe utilizar, de se utilizar de referências científicas para optar por um ou outro produto. Essa questão de obedecer aos períodos de carência, como o nosso pessoal está direto também nas fazendas, até mesmo para fazer as grades de abate, então eles acompanham. Então tem um protocolo de entrada de confinamento. Ali nós já sabemos que nós não vamos usar um vermífugo que vá dar um período de carência grande. Esse vermífugo não entra ali. Então ele vai entrar provavelmente logo após a compra, porque o animal vai permanecer mais tempo na fazenda. Então isso já está bem delineado. E outra questão também de controle que nós fazemos com relação à nutrição são as análises que nós fazemos dos produtos que compramos em conjunto. Então, esses produtos chegam nas fazendas, nós sorteamos algumas fazendas para fazer as coletas e mandamos analisar. Lá nós analisamos se tem todos aqueles minerais, os aditivos, se tem presença de metais pesados. Então, isso nós fazemos com frequência, são análises mais caras, mas a cooperativa banca e nos dá segurança também daquilo que estamos comprando. Perfeito. Paulo, uma curiosidade, tem muita gente batendo na porta aí para entrar, para fazer parte da Maré Macia? Renato, tem sim. Vou te falar que todo mês entra 1, 2 produtores. Lógico, poderia entrar muito mais, né? O nosso número podia ser muito maior hoje, mas só entra se nós, de fato, tivermos condições de acolhê-los bem, de conseguir comercializar os animais deles. Lógico, alguns momentos entram cooperados, produtores novos, que até falam, olha, eu quero entrar só pela compra em conjunto, porque eu sei que vocês estão aí com a grade de abate abarrotada, eu estou chegando por último, então eu não vou cobrar de vocês colocar animais, mas eu preciso participar dessas compras. Então isso também é flexível, a gente tem aceitado, sabe? Paulo, eu lembro que a gente estava assim, comentando um pouquinho, conversando um pouco antes da gravação do podcast, e você comentou que tem recebido visitas, aí, comitivas de produtores querendo conhecer um pouco a cooperativa. O que o pessoal está querendo? Assim, tem gente querendo montar? Você acha que esse modelo é um modelo replicável para outras regiões do país? As visitas se dão, Renato, principalmente por esse momento mais delicado que estamos atravessando. Então, o produtor sentiu, visitas a gente já tem há bastante tempo, mas agora intensificou mais em função disso. O produtor sentiu que ele não pode ficar na mão, vamos dizer assim, refém de 1 ou 2 frigoríficos grandes. Então, eles viram, poxa, será que se nós nos unirmos, não poderemos ter mais vantagens na venda e compra em conjunto? Então, nós temos visto despertar isso no Brasil inteiro. Então, quando os produtores vêm nos visitar, a gente mostra, de fato, prós e contras, abre o jogo, mas a gente sente bem essa questão desse momento, sabe, Renato? Deles quererem, de fato, ter mais autonomia, ter mais condições de tocar o próprio negócio em conjunto. E eu digo para você que é totalmente replicável, totalmente replicável. Nós recebemos recente produtores do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e cada lugar que você vai conhecendo e vai conversando e vai entendendo um pouco a realidade, você molda o que eles têm em mãos. Evidentemente que não vai ser algo idêntico ao que nós fizemos no Paraná. No Paraná você tem um estado médio de tamanho, uma logística muito boa, cidades próximas, cidades com poder aquisitivo bom, e que eu não vou replicar esse modelo em outros estados. Então, eu tenho que entender o que nesses outros estados eu posso tirar como vantagem. Mas ele é a espinha dorsal, Renato, ele é totalmente replicável no Brasil inteiro. Paulo, eu queria aproveitar para te perguntar, né? A gente sabe que assim, cada iniciativa, cada projeto vai ter o seu caminho próprio, vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus desafios, né? Mas se você pudesse elencar
né, algumas orientações, alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, para um grupo de produtores que tem esse desejo assim, esse sonho, acho que, né, melhor dizendo, de construir uma cooperativa, o que você diria para eles? Renato, essa pergunta sempre aparece, viu? Essa não falta, viu, meu amigo? Essa sempre está lá. Eu costumo dizer assim, veja bem as pessoas que você vai se unir, porque uma coisa, e eu diria as pessoas e quantidade. Não começar grande, começa pequeno, porque imagina você ter que tomar algumas decisões com 4 pessoas, ou ter que tomar as mesmas decisões com 40. Imagina, é aquele conflito maior. Então, tenta começar pequeno, com pessoas que você se dá bem, mas com pessoas comprometidas, porque esse é um sistema, é um modelo que não funciona assim, quando sobra um tempo eu vou lá, Não, não, não. Você tem que estar em cima, vai exigir, como nós costumamos dizer, o pai da criança. Tem que ter o pai ou os pais, né? Tem que ter pessoas que vão vestir a camisa mesmo. Então, começa pequeno, com pessoas que você conhece, assim você vai ampliando. O outro ponto fundamental é defina a sua qualidade e não saia dela, né? Não seja... não deslize na qualidade, né? Se os seus padrões são esses, em algum momento apareceu uma oportunidade de negociação, você não tinha, você acaba... Não faça isso, o cliente não perdoa. Então, siga de fato a sua qualidade, aquilo que você acredita para o seu mercado, para atender o seu cliente. E aí, para ter 3 dicas, Renato, a terceira seria capriche no teu sistema de produção, porque nós estamos falando tanto, conhecer o cliente lá fora, mas capricha internamente, seja eficiente, ganhe dinheiro por hectare, sobre resultado dentro da porteira, que a negociação depois realmente ela vem um plus, ela é um plus depois, mas capricha. O duro que nós vemos muitas vezes, Renato, é um produtor tentando arrumar uma imperfeição interna com uma venda melhor. Isso não é salutar. Ele tem que estar saudável internamente, ele tem que estar agregando ali, trazendo esse plus. Mas não, ele já conta, o plus já não é plus, o plus é o que vai determinar se ele está no azul ou no vermelho. Isso é muito perigoso. Então, o sistema de produção tem que estar afinadinho para isso. Perfeito. Paulo, eu queria te fazer mais uma pergunta aqui, né, que a gente sabe que o Paraná é um estado de agricultura muito bem consolidada, muito bem estabelecida em termos de tecnologia, em termos de produção. Como é que faz para esse associado, para esse pecuarista conseguir concorrer com essas terras cada vez mais caras, né? Esse é um desafio que eu imagino que se impõe. Você estava comentando aí desse capricho no sistema de produção, não depender só do preço, o preço que seja um plus, mas sim você ter um bom sistema de produção, reduzir custo. Como é que esse produtor ele faz... né? E eu queria que você falasse um pouco da experiência dos associados dentro ali dos seus elos de produção, cria, recria, engorda, o que o pessoal tem feito para poder melhorar o seu sistema? Tá, perfeito. Renato, se eu começar muito para um lado, você me cerca de novo, por favor, tá? Porque essa também é boa de nós darmos uma viajada. Mas, de fato, a exigência, a concorrência é gigantesca. Muitos destes, Renato, enxergam a pecuária, esses bons agricultores, essas agropecuárias, elas enxergam a pecuária como uma diluição dos riscos. Isso é importante. Então, eles têm a lavoura como carro-chefe e tem uma pecuária que pinga toda semana, tem abate. Num inverno complicado, aqui com geada, você tem o gado que está te ajudando. Então, ele tem como pé em 2 canoas, ovos em mais cestas. Então, muitos consideram a questão estratégica da atividade. Isso é muito interessante. Mas, tirando a parte estratégica, nós queremos que a competição entre os dois seja competição de alto nível. A gente quer ver quem que vai deixar mais dinheiro por hectare. Então, muitas agropecuárias, nós observamos que a pecuária
consegue um resultado superior do que a agricultura. Lógico, se nós estivermos falando de produções altas, um contra o outro, um sobrou R$ 5.000 por hectare, o outro 5.500, tá, um empate técnico, tudo bem. O que não pode é uma deixar 5.500, a outra 1.500. Aí essa estratégia de colocar o pé em duas canoas fica um pouco, né? Então isso fez com que o produtor fosse para a pecuária mais intensiva. Então o que acontece? É o natural, e nós observamos isso no Brasil inteiro. Áreas de arrendamento, ou mesmo o produtor querendo ampliar a área de lavoura, mas manter o mesmo rebanho. O que isso vai levar? Vai levar áreas menores para o gado, mais área para a lavoura. E isso é uma coisa importante, Renato, que a gente vê algumas vezes produtores ou até mesmo técnicos dizer, mas daí tem que colocar o coxo, e o coxo é muito caro. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque essa questão do caro, ela é extremamente relativa, né? Até eu posso desembolsar muito, posso, mas estou ganhando muito mais por hectare, né? Que é, no final das contas, o que realmente a gente quer levar para casa, é o resultado por hectare. Se eu desembolsei mais ou menos, eu preciso ver onde me sobrou mais, né? Então, nesse sentido, a gente vai vendo que a evolução dentro da fazenda, das propriedades, foi imensa para poder competir com essa lavoura de alto nível. Então, áreas menores para o gado, com mais gado por hectare, entrando muita estratégia de coxo, e aí algumas ferramentas que estão evoluindo demais. Por exemplo, a recria intensiva no coxo, né? Alguns chamam de sequestro quando é algo mais determinado, resgate, mas hoje nós falamos de recria intensiva no coxo, um animal que já não vai para o pasto, é um animal que foi desmamado com 7 meses, e ele vai para o coxo numa dieta de crescimento, ele vai tão bem nessa dieta de crescimento que ele já vai para a ração final e já vai embora, ele não passou mais para o pasto, ele foi rápido. E aí que muitos produtores ficam na dúvida, poxa, mas o desembolso, mas isso é muito caro. Sim, o desembolso é altíssimo, agora faça a conta por hectare. Quanto que sobra por hectare? Você trabalhar lá com esses animais, lotações altíssimas, produzindo mais arrobas. Nós temos uma propriedade, Renato, que produziu um pouquinho mais de 200 arrobas por hectare, né? 200 arrobas por hectare. Então, essa é uma propriedade que está competindo com soja, né? Ele tem soja, inclusive, soja de alta produção. Então, ou nós iríamos para um sistema bem intensivo, ou ficaria difícil competir. Então, o coxo acabou sendo um grande amigo nosso, né? Então, lógico, a gente tem áreas de pasto também muito bem manejadas, bem adubadas, mas o coxo está junto. Algumas fazendas, o coxo começou a aparecer mais, mas sempre com a caneta ali fazendo as contas, né? A tal ponto, Renato, que nós começamos, em função do alto preço, do ágio elevado do bezerro, que nós comentamos anteriormente, alguns produtores começaram a levar as vacas para o coxo, algo que para mim era uma maluquice sem fim, porque você junta o sistema de produção de maior desembolso, que é coxo, com o animal mais ineficiente, que é a vaca. Você fala, pera lá, é uma combinação explosiva para dar tudo errado, né? E não é isso que nós estamos vendo. Nós temos muita água para passar embaixo da ponte, mas nós estamos vendo que os resultados de levar a vaca no coxo é algo que a gente não pode jogar pedra de cara. Você tem que fazer conta e eu só fico pensando o seguinte, a hora que voltar os ágios naquele patamar, muita gente vai repensar esse sistema. A gente está se preparando, nós estamos nos preparando para um período aí, talvez 2025, 2026, que você possa ter a alta do bezerro. Nós temos que estar preparados para isso, tá? Produzindo bezerro numa área menor e girando esse animal mais rapidamente. Então, nós temos visto, Renato, essa tendência. Acompanhar a alta produtividade da lavoura exige atitudes mais enérgicas. A intensificação entrou como uma luva para esse sistema, seja a recria intensiva de coxo, seja até mesmo, lógico, no número bem menor de propriedades por enquanto, da cria intensiva no coxo. Exato, e é aquilo, né, Paulo, assim, o sarrafo vai ficando mais em cima, né, a exigência é maior, a concorrência nesse sentido, ela é salutar porque ela obriga a melhorar, né, não tem escolha. Exatamente. Nós comemoramos, sabe, Renato, toda essa evolução, porque quem ganha, no final das contas, é o produtor. Então, ele está sendo desafiado, ele está se desafiando, e nós estamos vendo que é possível sim, melhorar cada vez mais. Vou te falar, nós comentamos a evolução do Nelore. O que é o Nelore hoje? O que é essa raça extraordinária hoje? Agora, pega esse Nelore e dá uma condição um pouquinho melhor. Não deixa faltar nutriente em nenhum momento do ano. Imagina essa vaca gestando esse Nelore sem ter aquela barrigada
na oferta de forragem? O que vai acontecer com a nutrição fetal que os pesquisadores estão nos ensinando hoje em dia? Então é isso que nos anima, onde dá para chegar quando nós acertarmos ainda mais esse sistema intensivo de cria no coxo. Olha, é animador, viu? Que legal. Paulo, eu queria agradecer muitíssimo pela tua participação aqui no Boicast. Foi excelente, né? Acho que trouxe informações fantásticas para as pessoas aí ouvirem, conhecer um pouco mais da história, essa história rica que começou da Maria Macia, falar um pouco também dessa pecuária do Paraná. Muitíssimo obrigado. Renato, eu que agradeço, a alegria imensa de estar aqui com vocês. Mais uma vez, é importante frisar, hein, Renato? A DBO ela tem sua contribuição fantástica para o nosso sistema de produção, porque nós a acompanhamos há muito tempo, né? Somos ávidos leitores e ela presta um serviço nesse sentido extraordinário para a pecuária de corte nacional. Então, nós somos fã da DBO e fã do seu trabalho em especial também, meu amigo. Então, isso nos anima, nos alegra muito estar aqui hoje com você. Agradeço demais o convite, espero ter atendido aí. Um abração para você e todos os ouvintes. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço em meu nome e em nome de toda a equipe da DBO. Obrigado. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Muito obrigado e até o próximo episódio. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo que preza o renovável e reciclável. Se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável.